Capítulo 23. Os dois Mercúrios. 1. No sexto capítulo falamos dos elixires branco e vermelho em seus aspectos mais profundos. 2. Neste capítulo encontramos o elixir vermelho e o elixir branco no hermafrodita espírito dentro do mestre das transmutações metálicas. 3. Ali estudamos como o hermafrodita espírito transmuta o chumbo em ouro. 4. Agora, neste novo capítulo, vamos estudar os elixires branco e vermelho atuando como Sol e Lua. 5. Existem dois Mercúrios, o Mercúrio macho e o Mercúrio fêmea. 6. Estes são os elixires branco e vermelho. 7. Estes são os pós de projeção, com os quais transmutamos todos os nossos metais em ouro puro. 8. O elixir vermelho é o Mercúrio macho. 9. O elixir branco é o Mercúrio fêmea. 10. O Mercúrio vulgar, ou seja, o Mercúrio fêmea, não pode suportar o fogo, senão com a ajuda de outro Mercúrio diferente, que seja totalmente cálido, seco e mais digerível que ele. 11. O Mercúrio macho torna-se fluido quando se mistura com o Mercúrio fêmea, mediante a magia sexual. 12. Então os dois Mercúrios unem-se indissoluvelmente, tornando-se totalmente inseparáveis, como quando a água se une com a água. 13. O Mercúrio masculino retira do Mercúrio feminino sua fleuma e sua frieza lunar, tornando-o primeiro negro, depois vermelho, depois branco e de diversas cores. 14. Assim é como a mulher transmuta seus metais em ouro puro, mediante o contato sexual com o varão. 15. Nosso Mercúrio, depois de suas constantes transformações, tem o poder de mudar nossos metais em ouro puro. 16. Os dois elixires, branco e vermelho, são os dois Mercúrios com os quais transmutamos todos os metais da nossa personalidade no ouro puro do espírito. 17. O homem é o Sol, a Lua é a mulher. 18. Não devemos agir com o Sol e com a Lua, senão unicamente depois de tê-los reduzido ao Mercúrio da filosofia. 19. Devemos extrair o Mercúrio do Sol e da Lua para trabalhar com essa matéria venerável na grande obra. 20. É preciso reduzir o Sol e a Lua à matéria-prima da grande obra, para elaborar com essa matéria-prima o rei coroado com a diadema vermelha. 21. É preciso unir o Mercúrio macho com o Sol e o Mercúrio fêmea com a Lua. 22. Porém, isso somente é possível reduzindo estes dois Mercúrios a Sol e Lua. 23. Esta redução se realiza com a união amorosa do homem e da mulher. 24. Reduzido o homem a Sol e a mulher a Lua, então descompomos os compostos em seus próprios elementos de que são formados. E com essa matéria-prima, vamos então engendrar o homem celeste, o Rei Sol, o mestre da fraternidade branca, cheio de glória e poder. 25. Assim é como nosso Mercúrio se une com o Sol e com a Lua, e assim é como o Sol e a Lua se reduzem a sêmen, isto é, ao Mercúrio filosófico. 26. O Mercúrio só se une indissoluvelmente com outros corpos quando estes se elevam até sua própria natureza. 27. Elevemos nosso Mercúrio macho ao estado solar e o Mercúrio fêmea ao estado lunar, para que o Sol e a Lua se reduzam a Mercúrio, unindo-se a ele indissoluvelmente. 28. Se temos um anel de ouro e queremos transformá-lo em uma cruz, inevitavelmente temos que fundir o ouro, reduzindo-o à sua matéria-prima, ao Mercúrio da filosofia, para elaborar com essa matéria-prima a cruz de ouro. 29. Assim também o homem deve reduzir-se ao sêmen que o gerou, para elaborar com esse sêmen o mestre dos mistérios maiores da fraternidade universal branca. 30. Qualquer outro caminho é absurdo. 31. Recordemos que a Bíblia começa com Gênesis, ensinando-nos alquimia sexual. 32. Recordemos que o primeiro milagre que Cristo realizou foi nas bodas nupciais de Caná. 33. O Mestre transmutou a água em vinho. 34. Assim também nós devemos transmutar as águas do nosso caos sexual em vinho de luz do alquimista. 35. O primeiro ensinamento que Cristo nos deu foi a alquimia sexual. 36. Se lançarmos um olhar sobre toda a criação, veremos que todos os seres foram gerados sexualmente. 37. Nós mesmos fomos gerados por um homem e uma mulher.
38. Portanto, se queremos ser mestres, devemos engendrar o mestre, porque tudo o que existe no universo foi gerado. 39. O mercúrio masculino é ativo, seco e quente, enquanto o mercúrio feminino é úmido e passivo como a lua. 40. Mas com o fogo, os dois mercúrios unem-se indissoluvelmente. 41. Por meio da união sexual se realiza a união dos dois mercúrios. 42. Esse é o segredo para reduzir os dois metais à sua matéria-prima. 43. Quando os dois metais se unem inseparavelmente, têm o aspecto de um pó branco e geram sóis imundos no infinito. 44. Fecundando o caos, surge a vida interna em todo o seu esplendor. 45. Com uma onça desse pó de projeção, faremos sóis a milhões e transmutaremos em lua toda a classe de metal saído de uma mesma mina. 46. Os pós de projeção são os elixires branco e vermelho. 47. O mercúrio masculino é o elixir vermelho e o mercúrio feminino é o elixir branco. 48. O elixir branco branqueia os metais, dando-lhes uma brancura imaculada. 49. O elixir vermelho transforma o chumbo em ouro e torna amarelas todas as coisas. 50. As asas de Mercúrio nos elevam ao mundo dos deuses. 51. Mercúrio é o mensageiro dos deuses inefáveis. 52. O Mercúrio da filosofia secreta nos converte no rei coroado com a diadema vermelha. 53. O vínculo da cruz com o triângulo se realiza com o Mercúrio da filosofia secreta. 54. As asas de Mercúrio nos convertem em deuses onipotentes do universo. Capítulo 24. Extração do Mercúrio. 1. O Mercúrio feminino é extraído da caudilua. 2. É preciso aprender a manejar as forças sexuais femininas do Sol, simbolizadas pela águia com cabeça de mulher. 3. É preciso aprender a manipular a caudilua para extrair o Mercúrio vulgar, o Mercúrio feminino. 4. A caudilua, embebida em óleo de ouro puro, é seca ao calor do Sol, para ser transmutada dentro do nosso matraz do laboratório sexual. 5. Essa caudilua, esses princípios sexuais femininos da Lua, devem ser sabiamente transmutados em nosso laboratório biogenético. 6. A caudilua deve ser depositada em um recipiente de terra bem cozida. 7. Esse vaso ou recipiente são nossas próprias glândulas sexuais. 8. É preciso adicionar o vitriolo e o salitre à caudilua e mexê-la incessantemente com uma varinha ou bastão até extrair da caudilua o mercúrio vulgar, o mercúrio feminino que necessitamos para trabalhar na grande obra. 9. Os dois mercúrios, masculino e feminino, geram o fogo sagrado. 10. As duas serpentes que se enroscam no caduceu de Mercúrio, quando fazem contato no trivene, na região sacra, geram o fogo sagrado. 11. Porém, é necessário extrair o mercúrio feminino da caudilua para que ele ascenda pelo cordão ganglionar da esquerda. 12. Por fim, os dois mercúrios, as duas serpentes do caduceu de Mercúrio, se tocam com a cauda para despertar o Kundalini. 13. É preciso adicionar água ao recipiente para que a vasija ferva incessantemente. 14. Essa água primeiro é negra, depois vermelha, depois branca e de diversas cores. 15. É o camaleão universal. Eve Fênix ressuscitada de suas próprias cinzas. É a salamandra que subsiste no fogo. 16. Com o contato sexual extraímos da caudilua esse mercúrio feminino, esses hormônios de secreção sexual que necessitamos para o trabalho sagrado com nossa pedra bendita. 17. No ser humano comum, a serpente direita ascende, enquanto a esquerda desce aos próprios infernos atômicos do homem, para satisfação passional. 18. A necessidade de extrair o mercúrio da caudilua para fazer subir a serpente lunar caída e preparar as duas serpentes do caduceu de Mercúrio para a vinda do fogo. 19. É preciso levantar a serpente caída. 20. O caduceu de Mercúrio tem duas serpentes. 21. Uma se enrosca com a cabeça para cima, a outra com a cabeça para baixo. 22. Uma é OD, a outra é OB dos antigos cabalistas. 23. A serpente com a cabeça para cima é solar masculina. 24.
A serpente com a cabeça para baixo é lunar. 25. É preciso levantar a serpente caída. 26. Antes de o homem sair do Éden, as duas serpentes estavam erguidas sobre a vara, mas quando o homem saiu do paraíso, Jeová Deus disse à serpente, 27. Porquanto fizeste isto, maldita serás entre todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Gênesis 3:14. 28. Esta serpente lunar, esta serpente caída, esta serpente apaixonada, deve ser levantada sobre a vara para acender o fogo. 29. Estes princípios sexuais femininos devemos aprender a manipular para alcançar o nascimento do menino de ouro da alquimia sexual. 30. Devemos lutar contra a paixão animal e feri-la no calcanhar, já que ela nos feriu na cabeça. 31. Devemos lutar contra a besta vencedora. 32. Devemos extrair o mercúrio vulgar da caudilua para levantar a serpente caída. 33. Os anjos têm seus dois polos, masculino e feminino de sua força sexual, fluindo para cima, em direção à cabeça. 34. Os seres humanos têm sua energia sexual dividida. Enquanto as correntes solares masculinas positivas sobem, a corrente sexual negativa feminina lunar desce. 35. É preciso levantar o polo negativo da nossa força sexual. 36. Isso é o que se chama extrair o mercúrio vulgar da caudilua. 37. As duas serpentes devem fluir para cima, em direção à cabeça, como nos anjos. Capítulo 20:15. Cal viva dos filósofos. 1. A caudilua misturada com o mercúrio. Macho e com o mercúrio fêmea. Produz a multiplicação do mercúrio. 2. Esta matéria-prima, primeiro é negra, depois vermelha, depois branca e de diversas cores. 3. Esta é a cal viva dos filósofos e sua mina sulfurosa da filosofia secreta. 4. O membro viril em estado de ereção faz aumentar o sêmen nos vasos hormonais. 5. Este aumento do sêmen é o que se conhece em alquimia como multiplicação do mercúrio filosófico. 6. Assim, o sêmen transmutado em mercúrio, macho e fêmea, sobe por nossos dois cordões ganglionares da medula espinhal. 7. Esta é a multiplicação do mercúrio na mina sulfurosa da filosofia secreta. 8. Essa mina sulfurosa são o falo e o útero. 9. A cal viva transforma-se em mercúrio feminino, governado pela lua. 10. A cal misturada com o mercúrio fêmea, isto é, o mercúrio fêmea extraído da cal, reduz-se à verdadeira lua e verdadeira prata mediante a magia sexual. 11. Assim é como levantamos a serpente lunar sobre a vara. 12. Assim é como levantamos a serpente caída para o advento do fogo. 13. As duas serpentes que se enrolam no caduceu de mercúrio devem ser levantadas para alcançar o despertar do Kundalini. 14. A serpente masculina é solar. 15. A serpente feminina é lunar. 16. A serpente lunar deve ser levantada porque está caída. 17. Assim é como nos preparamos para a chegada do fogo. 18. A multiplicação do mercúrio filosófico é um processo de transmutação sexual. 19. É preciso fecundar a água elemental do mercúrio com nossos fogos solares. 20. Assim é como nos cristificamos. 104. Capítulo 26. Base fundamental da alquimia sexual. 1. Amar a Deus sobre todas as coisas. 2. Não jurar seu santo nome em vão. 3. Santificar as festas. 4. Honrar pai e mãe. 5. Não matar. 6. Não fornicar. 7. Não furtar. 8. Não levantar falso testemunho nem mentir. 9. Não adulterar. 10. Não cobiçar os bens alheios. Decálogo. 11. Esta é a base fundamental da alquimia sexual. 12. Nossa arte sagrada está totalmente fundamentada nas tábuas da lei. 13. Aquele que praticar magia sexual com diferentes mulheres é adúltero e nenhum adúltero pode despertar o Kundalini. 14. Aquele que violar o sexto mandamento da lei de Deus não pode fecundar as águas de mercúrio, porque então não possui os fogos solares. 15. A magia sexual só pode ser realizada entre marido e esposa. 16. O homem que violar este mandamento adultera.
A mulher que violar este mandamento adultera e se acredita que vai conseguir algo. Está enganada porque nenhum adúltero consegue nada. 17. O Kundalini ascende dentro dos 10 mandamentos da lei de Deus. 18. A violação de qualquer um dos 10 mandamentos interrompe o desenvolvimento, evolução e progresso do Kundalini. 19. Todos aqueles malvados que se unem para praticar magia sexual sem serem esposos caem na magia negra pelo delito de adultério. 20. Os 10 mandamentos da lei de Deus são a base fundamental da alquimia sexual. 23. Como nos dias de Noé, que se salvou com o grande arcano, nestes dias em que está para iniciar a era de Aquário, entrego a vocês, meus irmãos, a arca do testamento, para que não pereçam nesta hora crítica da humanidade. 108. 24. O abismo abriu suas bocas tenebrosas e vocês, como nos dias de Noé, poderão salvar-se desta hecatombe na arca da aliança. 25. O templo desta arca é a catedral da alma. São nossos órgãos sexuais. É a Santa Igreja Gnóstica. 26. Dentro dessa arca está a vara de Arão e as tábuas da lei, que são a base fundamental da alquimia sexual. 27. A arca está coberta pelo ouro puro de nossa alquimia sexual. 28. Os querubins são o homem e a mulher, são o mistério do falo e do útero. 29. Esta é a arca do testamento, este é o mistério do sexo. 30. Sobre a tenda do tabernáculo resplandece a glória de Jeová. 31. Hoje Deus cumpriu o pacto que firmou com Moisés, e aqui entrego à humanidade a arca da aliança, o segredo indescritível do grande arcano, a alquimia sexual. 32. Aqueles que agora desprezam a arca da aliança, como nos dias de Noé, perecerão. 9. Capítulo 28. Nosso trabalho ao vermelho e ao branco. 1. Os regimes de nossa pedra filosofal são 5. 2a. Reduzir os metais à sua matéria-prima. 3b. Converter nossa terra filosófica em mercúrio e enxofre. 4c. Unir nosso enxofre com o sol e com a lua. 5d. Elaborar o elixir branco. 6e. Dar a este elixir a cor do cinábrio e, a partir dele, elaborar o elixir vermelho. 7. A redução dos metais à sua matéria-prima é pura magia sexual. 8. Assim é como nossa terra filosófica se reduz ao fogo e ao mercúrio da filosofia secreta. 9. Nosso enxofre é solar e lunar. 10. O elixir branco e o elixir vermelho, o homem e a mulher unidos sexualmente, o ouro e a prata, têm durante o transe sexual o poder de transmutar os metais de nossa personalidade em ouro puro do espírito. 11. O enxofre filosófico é a tintura vermelha, o fogo do Kundalini é o espírito do vitriolo romano. 12. Aristóteles, no livro dos Meteoros, diz: 13. Todos os alquimistas sabem que não se pode, de modo algum, mudar a forma dos metais se antes não forem reduzidos à sua matéria-prima. 14. Devemos sublimar nosso mercúrio filosófico. 15. O mercúrio passa por destilação, coagulação, putrefação, calcinação e fixação em sua matriz sexual e em seu forno. 16. Nossa terra filosófica bebe a água fecundante que aguardava, sacia sua sede e depois produz centenas de frutos. 17. Nossa terra filosófica, nosso organismo humano, saturado do sêmen crístico, produz os frutos internos das grandes realizações cósmicas. 18. Branqueai vossa água negra antes de acrescentar-lhe o fermento. 19. O corvo que voou da arca de Noé é nossa água negra que devemos branquear. É o mercúrio da filosofia secreta que devemos fazer resplandecer com o ouro puro do espírito. 20. Esta cabeça de corvo, mãe, coração e raiz das outras cores, é o latão imundo, é o resíduo negro, é o bronze dos filósofos, é o númus, é o enxofre negro, é o macho esposo, etc. 21. É preciso branquear o corvo negro, é preciso transmutar o chumbo em ouro. 22. Nossa grande obra não é outra coisa senão uma permutação das naturezas, uma evolução dos elementos. 23. O ouro puro do espírito é a aguardente vinagre dos filósofos, o leite virginal que reduz todos os metais à sua matéria-prima.
24 é o Mercúrio perfeito, o corpo que voou da Arca de Noé. 25 é a pomba do Espírito Santo. 26 é preciso fazer girar os 4 elementos em círculo, permutando sua natureza. 27 é preciso converter a terra em água, a água em ar e o ar em fogo. 28 aqueles que não sabem morrer e ressuscitar devem abandonar nossa arte sagrada. 29 é preciso morrer para viver. É preciso perder tudo para ganhar tudo. 30 em uma extremidade de nossa pedra bendita ardem 2 tochas, o ouro e a prata. O homem e a mulher unidos sexualmente. De 11. 31. Na outra extremidade está o elixir da perfeição, que é o filho dos dois. 32. Não se pode passar de uma extremidade à outra sem passar pelo meio. 33. Existem 4 águas. A primeira dissolve a cal da lua e a transmuta no Mercúrio da filosofia secreta. 34. A segunda dissolve o ouro, amarelece e faz resplandecer os metais. 35. A terceira reduz todos os metais à sua matéria-prima. 36. A quarta é o Mercúrio aperfeiçoado, é o ouro puro do espírito. 37. As 2 primeiras águas são o elixir vermelho e o elixir branco, com os quais realizamos nossos trabalhos ao vermelho e ao branco. 38. Nossa pedra filosofal é negra, é vermelha e é branca. 39. O Mercúrio da filosofia secreta é o corvo negro que deve transmutar-se na pomba branca da Arca de Noé, que é a pomba do Espírito Santo, o ouro puro do Espírito. 40. O homem é o rei vermelho e a mulher é a rainha branca. 41. Nossa pedra filosofal é negra, é vermelha e é branca. 42. Nosso trabalho ao vermelho e ao branco é a união amorosa da magia sexual. 43. Com a magia sexual, branqueamos nosso corvo negro e nos convertemos em deuses onipotentes do universo. 44. Com nosso trabalho ao vermelho e ao branco, nos convertemos em dragões de 7 cabeças. 45. Com nosso trabalho ao vermelho e ao branco, nos convertemos em habitantes do mundo da névoa de fogo. Conclusão do Tratado de Alquimia Sexual. Concluímos este Tratado de Alquimia Sexual com a mais absoluta certeza de que a humanidade deste século XX não será capaz de entendê-lo. O mais provável é que os pedantes da época, ao lerem estas linhas, lancem contra nós toda a sua baba difamatória. A fornicação é algo terrível nesta época, e os espiritualistas de todas as escolas defendem sua querida fornicação com unhas e dentes. Portanto, depois de termos dado à luz esta obra, estamos dispostos a suportar pacientemente todas as difamações e calúnias. Este livro escrevi para a humanidade de Aquário e para nossos discípulos, gnósticos que formam a vanguarda da evolução humana. O fundamento de todas as escolas de mistérios reside no sexo. Por isso, em todas as religiões encontramos uma divindade masculina e uma divindade feminina. No Egito vemos Ísis e Osíris. Na Fenícia, Hércules e Dagom. Na Grécia, Apolo e Diana. Na Ática, Plutão e Perséfone. Entre os gregos, já se falava francamente do falo e do útero. Este é o Lingam Ione dos mistérios de Eleusis. O verbo, a palavra de ouro, fundamenta-se nos grandes mistérios do sexo e é impossível falar o verbo da luz sem despertar o Kundalini, o Yaó. Como mantra, ressoa entre os mistérios indescritíveis do grande arcano. Dis, Das, Dos são os mantras fundamentais da alquimia sexual. Estes mantras se devem ao venerável mestre Om, que os entregou a um de nossos discípulos. Será necessário prolongar o som das vogais e o som da letra S, dando a esta última a entonação de um assobio doce e suave. Vocalizar-se-ão assim: Das. Dos. O mestre Om advertiu nossos discípulos que a prática da magia sexual deveria ser realizada de forma lenta, devagar. Os mantras Dis, Das, Dois serão vocalizados durante o transe de magia sexual. Com estes mantras, o discípulo evitará o perigo de uma queda sexual. O discípulo deverá afastar-se da mulher antes do espasmo para evitar a ejaculação seminal.
Este mantra deverá ser vocalizado muitíssimas vezes durante a prática. Neste livro, entregamos à humanidade o terrível segredo do grande arcano. Na Idade Média, o iniciado que divulgava este segredo terrível era morto, seja pelos ramalhetes perfumados, pelas camisas de Neso, pelos sabonetes envenenados, pelo punhal ou pelo cadafalso. No Egito, aqueles que divulgavam o grande arcano eram condenados à pena de morte. Cortavam-lhes a cabeça, arrancavam-lhes o coração e suas cinzas eram lançadas aos quatro ventos. Assim, neste livro entregamos à humanidade o segredo mais terrível do universo. Descobrimos a pedra filosofal, o elixir da longa vida, a quadratura do círculo e a chave do movimento perpétuo. Com os segredos desta obra podereis, meu irmão, transmutar o chumbo em ouro e converter-vos em um Deus terrível do universo, em habitante do mundo da névoa de fogo e em um criador de universos. Todos os livros de alquimia estão escritos em chave, e quem não conhece a chave da magia sexual não pode entender os livros de alquimia. Todo o tecnicismo dos livros de alquimia deve ser buscado nos órgãos sexuais. Todas as obras de Alberto Magno, Raimundo Lúlio, Sendivógios, Paracelso e Nicolas Flamel só podem ser entendidas com a chave suprema da magia sexual. Todos os laboratórios dos alquimistas medievais devem ser buscados nos órgãos sexuais. Os alquimistas medievais esconderam o grande arcano entre inúmeros símbolos e alegorias esotéricas para salvá-lo da profanação e para evitar serem queimados vivos na fogueira da Inquisição Católica. Todos aqueles que divulgaram o grande arcano antes de mim morreram. Só houve um homem que divulgou o grande arcano e não morreu. Esse homem fui eu. Aqui eu o entrego à humanidade. Aqui o dou de presente a todos os seres viventes, para que se convertam em deuses. Amém. Ao encerrar esta obra, devemos advertir aos nossos discípulos gnósticos que o ato da magia sexual só pode ser realizado entre esposo e esposa em lares legitimamente constituídos. Este é o mistério da dupla polaridade. Marido e mulher formam uma polaridade completa, positivo-negativa. Porém, quando o homem se une a outra mulher, ou a mulher se une a outro homem para praticar magia sexual, forma-se uma dupla polaridade que resulta absolutamente negativa. A dupla polaridade não tem poder para transmutar a energia sexual. A dupla polaridade não pode fecundar o Mercúrio da filosofia secreta com os fogos solares. A dupla polaridade não pode despertar o Kundalini porque é absolutamente negativa. As águas caóticas permanecem intactas, sem poder ser fecundadas nem transmutadas. Este é o mistério da dupla polaridade. Assim, nenhum adúltero pode despertar o Kundalini. O fogo é a base fundamental de tudo o que existe. O fogo fecundado na matéria caótica é a luz superastral. Na aurora da vida, o fogo se revolvia entre a poeira cósmica como uma serpente ígnea. Esta foi a primeira luz do universo. Esta é a luz superastral que temos depositada em nosso sêmen crístico. Esta é a eletricidade cósmica, que tem o poder de separar os átomos seminais e fecundá-los, para que entre eles brotem os germes da vida. Em cada átomo seminal existe um germe de vida. Quando nosso universo planetário se dissolver e se reduzir a átomos, nesses últimos dormirão os germes deste universo, até que o fogo dos deuses os fecunde na aurora de um novo Mahamvantara. Em nosso sistema seminal dormem germes divinos que apenas aguardam a hora de serem fecundados pelo fogo para nos dar consciência de deuses. Esta luz superastral é a luz primeira da criação. É o Elohim primordial. A luz superastral tem dois polos, um positivo e outro negativo. O polo positivo é a serpente de bronze que curava os israelitas no deserto. O polo negativo é a serpente tentadora do Éden. O polo positivo é OD, o polo negativo é OB. A luz superastral é o Kundalini, que devemos despertar praticando magia sexual. Isto é o fundamental. Todo o resto são tolices. O importante é o fogo, todo o resto é ilusório. Os planos da consciência cósmica nada mais são do que escamas da serpente do fogo.
A serpente deixa suas escamas ao final de cada Mahamvantara. Essas escamas nada mais são do que poeira cósmica. Devemos nos libertar das escamas para nascer no absoluto. Entre as trevas do absoluto, resplandece subjetivamente a luz incriada do não-ser, que é o real ser. O Budi, alma espiritual, é uma centelha gerada pela alma do mundo, que deve amadurecer mediante a magia sexual para despertar a consciência absoluta e nascer no absoluto. O Budi, alma espiritual, só pode se independizar da alma do mundo mediante a alquimia sexual. A felicidade absoluta só pertence àqueles que se libertam da poeira cósmica e nascem para a luz, incriada da vida livre em seu movimento. Cristo é um habitante do absoluto. Cristo veio ao jardim cósmico para nos guiar e conduzir à luz incriada do absoluto. A vida livre em seu movimento é o absoluto, onde apenas resplandece a luz incriada. Enquanto os homens e os deuses não se libertarem do cosmos, estarão sujeitos ao karma e à dor. Forrate assobia quando desliza de um ponto a outro. O polo positivo da luz superastral nos transforma em deuses. O polo negativo é o fogo da fornicação que nos transforma em demônios. Mediante a alquimia sexual, nos transformamos em chamas andrógenas. Na aurora de cada Mahamvantara, a grande mãe, o princípio feminino universal, rouba o fogo dos deuses para fecundar-se e resplandecer cheia de prazer. Este é o protógono universal, esta é a tragédia dos deuses. Esta é a queda lógica. Os deuses só podem se libertar quando suas centelhas virginais se libertam. Felizmente, a espiral da vida faz com que, na aurora de cada Mahamvantara, o universo suba mais um degrau na senda da perfeição. Há dois caminhos, o caminho lógico e o caminho do absoluto. Eu digo aos meus Arhati que é melhor renunciar à felicidade do Nirvana e sacrificar-se na grande obra do Pai para nascer no absoluto. Eu o digo aos meus Arhat que o mestre que renuncia à felicidade do Nirvana para seguir a senda do dever longo e amargo. Depois de longas eras se liberta da alma do mundo e nasce entre a luz incriada da vida livre em seu movimento, onde reina apenas a felicidade absoluta, a consciência absoluta e a absoluta realidade do ser. Que a paz esteja com a humanidade inteira. Fim do Tratado de Alquimia Sexual, por Samael Aun Weor. Assim chegamos ao final deste livro, Tratado sobre a Alquimia Sexual. Espero que esta tradução tenha ajudado você a compreender melhor os ensinamentos e mistérios apresentados nesta obra. Muitos desses livros não existem traduzidos para a língua portuguesa aqui no Brasil, e grande parte desse material chega até mim em espanhol, através de grupos esotéricos de estudos internacionais. Meu objetivo é continuar trazendo esse conhecimento de forma acessível para todos os estudantes sinceros da busca espiritual, do autoconhecimento e dos estudos esotéricos. Se este conteúdo foi importante para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos livros, estudos e traduções que estarei trazendo aqui para o YouTube. E para aqueles que desejam aprofundar ainda mais seus estudos, também recomendo o canal Ciência do Energismo no YouTube, onde são compartilhados conteúdos relacionados ao esoterismo, energia, consciência e desenvolvimento espiritual. Muito obrigado por acompanhar este estudo até o fim. Que a paz, a sabedoria e a luz estejam com todos vocês.